Boa noite. Obrigada pela presença dos amigos, dos clientes, dos parceiros, dos futuros clientes. É uma noite importante para a gente, de comemoração. Então, é um prazer poder celebrar com todos vocês os 4 anos de escritório. Começamos um pouquinho antes da pandemia, atravessamos esse período e agora é um prazer retomar esses eventos nesse modelo presencial. Estávamos com saudade de encontrar todos pessoalmente e acho que falar de reforma hoje é só uma desculpa para estarmos aqui tomando vinho com vocês. Então, eu espero, antes de qualquer coisa, que vocês aproveitem a noite, conversem, acho que é uma noite de networking também. E, de novo, muito obrigada. Também estamos super honrados por receber o Roberto Troster, que é um grande amigo e um grande economista, que vai ter o desafio de deixar esse tema, que é a reforma tributária, um pouco mais divertido e mais leve para todo mundo. A gente brinca que o Troster é nosso pé de coelho, porque foi com ele o nosso último evento presencial antes da pandemia. E, como eu disse, conseguimos ultrapassar aí esse período em pleno crescimento. Então, chegamos aqui hoje com uma história bonita de ser contada. Temos os eventos que costumamos fazer com uma rica audiência, temos nossos materiais que divulgamos em forma de newsletter, de artigos, de posts, de podcast agora. Então, a gente tem sempre esse compromisso de divulgar conhecimento, acima de tudo. E conhecimento tributário, que já é difícil, né, por natureza, de uma forma pragmática. Então, acho que não adianta a gente querer falar de tributário nos dias atuais, onde as pessoas têm tão pouco tempo para ouvir, daquela forma jurídica, tradicional, juridiquês. Então, a gente tenta deixar isso leve, pragmático e direto ao ponto, que é o nosso lema. Então, a gente espera que a nossa mensagem consiga alcançar vocês da forma como a gente deseja e tenta arduamente no nosso dia a dia. A gente também queria aproveitar essa noite para agradecer a nossa equipe. Obrigada, time. São vocês que tocam aí o dia a dia. Sem vocês, a gente não estaria aqui comemorando esses 4 anos. Dito isso, eu passo para o Matheus. Eu vou tentar falar bem pouco, ser direto ao ponto. Só primeiro agradecer, como a Fernanda já falou, a gente está comemorando 4 anos. É um tempo um pouco difuso, estranho, né? A pandemia no meio do caminho, a gente às vezes até se confunde. Tem pessoas que a gente está conhecendo presencialmente hoje só, né? Depois de conversar tanto tempo, fazer tanta coisa bacana. A gente é muito orgulhoso do que a gente fez até agora. O escritório tem, desde o começo, uma estratégia de fazer muito conteúdo, né? Colocar muita coisa para fora e deixar todo mundo acessar. Então, esse é o nosso evento, talvez número 24, pela minha conta. Os primeiros 6 ou 7 foram presenciais. Confesso aqui uma história curiosa. Eu era um pouco reticente de voltar a fazer um evento presencial, porque é muito mais fácil organizar um evento online, que você divulga um link e as pessoas entram, mas você perde uma coisa muito bacana, que é poder tomar vinho, bater papo e conhecer as pessoas, né? Então, quantas pessoas bacanas que eu tenho aqui, eu tenho uma sorte hoje de só trabalhar com pessoas que eu realmente gosto, da equipe e para fora. E que bom estar aqui com vocês, podendo celebrar nossos 4 anos e aproveitar tudo isso. Então, obrigado. Fica aqui o convite para quem ainda não conhece tanto a nossa história. Esse evento vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. A gente tem lá o nosso podcast também. Então, a gente tem como estratégia realmente botar conhecimento para fora. E temos a sorte, né? E modéstia à parte, a competência de conseguir trazer pessoas tão boas como o Troster para estar aqui falando de assuntos tão fáceis e simples e rápidos como a reforma tributária, por exemplo, que a gente há 4 anos está falando e vai gerar tema para evento por mais 40, talvez, né? Então, enfim, obrigado. A presença de vocês aqui é um bom sinal de reconhecimento para a gente, é uma ótima oportunidade de ver. A gente tem os rankings e muitas coisas bacanas da mídia que a gente tem alcançado, embora o escritório jovem, a gente acha que a gente está no caminho certo. E vamos para o assunto, né? A gente ficou com a parte fácil, a gente tem as perguntas. O Troster aqui vai ter que responder.
Eu agradeço, além de vocês, e a nossa equipe, especialmente a Tamires e o pessoal do Janela que botou tudo em pé. Obrigado, Tamires. Dá muito trabalho. Obrigado. Ficou perfeito. A gente gostou muito. Quase perfeito, porque a gente espera fazer isso de novo ano que vem. Compartilhem para vocês conosco o seu feedback. De repente, ano que vem, com 5 anos, a gente vai estar aqui com vocês de novo. Espero que sim. E vamos falar de reforma tributária, né? Então, Só antes da gente começar a falar de reforma, quando a gente fazia esses eventos no passado, né? Antes da pandemia, a ideia era tomar vinho e conversar. A ideia continua sendo a mesma. Mas é para vocês conversarem com a gente. Então, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Isso daqui é uma conversa, gente. Não é monólogo, né? Porque estamos em 3. Mas, enfim, fiquem à vontade a qualquer momento. E depois que a gente acabar, a gente vai tentar ser bem rápido aqui, né? No limite do que o tema permite. A gente vai continuar, então, por favor, continuem com a gente para a gente bater papo. Bom, vamos lá. Reforma tributária. A gente ficou com uma missão rápida aqui de dar para vocês um status. Já dou um spoiler aqui. A gente está exatamente onde a gente estava 4 anos atrás. Então, vocês querem saber qual detalhe, o que muda, o que está em jogo? Acesse o nosso canal do YouTube, tem a primeira palestra lá, está exatamente o que vocês precisam saber sobre a reforma tributária. O que mudou de lá para cá? Bom, mudou o governo, o mundo mudou, passou a pandemia, e agora, tanto o Executivo como o Legislativo se elegeram com a promessa de a reforma ser uma entrega efetiva. Muita gente quer ser o pai da criança, mas esse das reformas todas que já se discutiu, né, administrativa, previdenciária, etc., acho que é a mais complexa, né? O Troço, acho que dispensa apresentações, ele está sempre na mídia falando, é um economista super experiente, e a gente tentou trazer aqui para vocês, como eu já disse, a parte técnica, né, do que se trata, o que vai mudar, se é IVA, se vai dar crédito ou não vai. A gente já tem vários eventos e artigos sobre isso, a gente quer tentar dar uma visão mais holística, né, ou vamos dizer assim, de país para o que pode acontecer. E fiquem à vontade, como a Fernanda já disse, para vocês fazerem perguntas para a gente, né. Primeiro disclaimer aqui, né, que reforma que é essa? Não é uma reforma tributária propriamente dita, é uma reforma da tributação do consumo, né? O Brasil tributa consumo, renda, patrimônio, salários, e essa proposta está se propondo, vamos dizer assim, tentando, né, alterar a tributação do consumo. Aqui tem uma impressão geral do mercado que o Brasil tributa muito consumo e pouca renda, né? Então, é uma tentativa de ajustar isso, mas é muito difícil, né? A gente tem todos os estados, todos os municípios do Distrito Federal e a União interessados, e todos os negócios também. Então, essa, assim, é a mais difícil de decolar, na minha modesta opinião, e acho que é de todo mundo. É realmente algo difícil. O que aconteceu desde 2019, quando a gente começou o escritório, né? Já existiam 2 PECs, que são propostas de emenda à Constituição, inclusive já estavam prontas para serem votadas no plenário do Congresso. E aí veio a pandemia e tudo parou. Passou a primeira reforma da Previdência, vocês devem se lembrar o ex-ministro Guedes prometendo que essa reforma valia 1 trilhão, divergências de número, etc., mas conseguiu fazer aprovar. Quando vinha a reforma da tributária, a pandemia veio e aí o mundo parou e isso deixou de ser uma prioridade. Mas muita gente acha que esse é um momento ímpar para que ela aconteça. O que pode acontecer de aqui em diante, né? Pensando concretamente? Tem um chamado grupo de trabalho, que apresentou as suas conclusões em um relatório de 92 páginas. Agora, há pouco, às 19h51, eu recebi o texto substitutivo que estava prometido para antes de ontem, dia 20. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, prometeu que vota no início de julho. Então, imagine, a gente está aqui falando disso, e eu não li ainda o texto substitutivo, que é o que vai ser votado, é o que vale. Então, as ideias estão lá colocadas, mas os deputados vão votar uma coisa que eles têm, talvez, 2 semanas para lerem com cuidado. São 26 ou 28 páginas, se não me engano, mas cada parágrafo tem uma importância ímpar. Então, a gente está nesse status. Se tudo der certo, em julho, a Câmara dos Deputados vota, mas uma PEC no Brasil, embora 103 já tenham passado, não é a coisa mais fácil de passar, especialmente nesse tema, né? A gente precisa de 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, e por maioria qualificada. 3/5 dos integrantes de cada casa têm que aprovar. Uma PEC, por definição, não tem sanção ou veto do presidente, então o Lula tem, no texto final, nenhuma interferência, ele tem muita interferência política, né? Mas ele não tem como sancionar ou vetar nenhuma parte. Então, o que o Congresso disser vai estar valendo. E a gente vê 3
de muitos cenários, né? 3 grandes grupos. Né? O que pode acontecer? Primeira alternativa, a proposta, como inúmeras outras vezes, ela afunda, né? Ela não é aprovada. E esse assunto sai da manchete, entra alguma coisa na frente. Então, não muda nada. Então, se você jogar no Google manchetes de notícias reforma tributária, você pode voltar até os anos 80 e ela está lá. Ela só não tem notícias mais antigas porque veio uma Constituição em 88, mas até 40 anos que a gente está discutindo isso. Então, eu me lembro de uma frase, o Brasil não perde uma chance, perdeu uma chance. Né? Então, se agora é a chance mais forte, talvez a gente perca. Isso é uma coisa... Eu, particularmente, sou a ponta otimista do escritório e acho que dessa vez vai passar. Alguma coisa vai passar. Até porque, acho que o Troster pode falar melhor que eu, a gente tem uma reforma tributária extremamente amarrada a um arcabouço fiscal. Então, assim, o dinheiro precisa vir de algum lado, né? E ainda que a gente esteja falando de uma mudança para daqui 10 ou 15 anos, considerando aí o período de transição, o governo aposta nisso para que o arcabouço fiscal ganhe lastro. Então, eu acredito que vai ter reforma. A gente vai querer ouvir vocês também sobre o que vocês acham. Eu vou dar minha opinião no final, depois de ver o resultado da enquete, para ficar mais fácil. Segunda alternativa, a reforma é aprovada do jeito que está. A gente já consegue ver as manchetes prontas, o nosso presidente dizendo que nunca antes na história desse país se conseguiu entregar uma reforma tributária. Então, esse é um cenário que a Fernanda é muito otimista e acha que vai acontecer. E eu, já dando um spoiler da minha opinião aqui, eu acho que a gente pode ir para um terceiro cenário. Alguma coisa em entregue, porque tem muito capital político sendo prometido em cima disso, né? Tem muita moral sendo ameaçada se nada acontecer, mas ela vai ser algo distante do que está no texto original. E por que distante? Porque uma proposta dessa passa pela Câmara, pelo Senado, 2 vezes 3/5 dos votos, e a gente sabe como Brasília funciona, e a gente trouxe aqui a frase famosa de a fábrica de salsichas versus um processo legislativo. Né? A gente sabe o resultado final, mas se for descobrir como é feito, a gente talvez não goste tanto do resultado final. E aí eu faço um convite para vocês, se vocês puderem, em alguns segundos aqui, só apontar a câmera do celular para vocês para responder essa enquete. A gente colocou uma pergunta online que vocês vão demorar 2 ou 3 segundos para responder, sobre o que vocês acham que pode acontecer. Essa enquete podia ter 80 mil alternativas, a gente se limitou a colocar 3 caminhos. Vai ser aprovada, do jeito que está, não vai ser aprovada, ou algo do meio do caminho vai ser aprovado. Então, por favor, um convite aqui para vocês colocarem essa pesquisa vai ficar online mais um tempo, depois que vocês voltarem para casa hoje, a gente manda um link para vocês poderem, se quiserem responder também, compartilhar com amigos. É uma curiosidade nossa para ver o que o pessoal está achando. Né? E o que vai ser aprovado foi o que o Matheus falou, né? O que a gente tinha de concreto até o começo desse evento era só o relatório final do grupo de trabalho, que não diz muita coisa. Eu acho que o que de mais concreto... São conceitos, né? Exato. O que de mais concreto o relatório trazia era a questão do IBS dual. Mas se a gente for entrar aqui nos detalhes, né, o fundo de compensação, da onde virão os recursos do fundo de compensação, para que esse fundo vai ser usado, a gente não tem grandes respostas. Então, acho que se eu, pelo menos, pudesse sumarizar o que a gente tem de mais concreto é um IVA dual, um cálculo por fora e um creditamento amplo. Creditamento amplo, né? Brasil. Vamos lá, né? Vamos acreditar nessa promessa. Então, a gente não tem muita coisa além disso. E eu, honestamente, não vi ainda o texto do substitutivo. Mas eu duvido que ele traga detalhes, porque já foi adiantado que os detalhes ficarão para a lei complementar. Então, eu honestamente acho essa uma grande maravilha. A gente está votando uma reforma que troca 5 tributos por 3 ou 4, depende de como você encara o tema, e não existe uma alíquota pronta. Então, quando você pega os especialistas dizendo, mas essa reforma, o que vai acontecer? A promessa de quem fez a reforma, e, gente, eu não estou aqui criticando nem elogiando, eu estou dizendo um fato. A promessa não é uma reforma para reduzir a arrecadação. O Brasil não pode reduzir a arrecadação, pelo contrário. O arcabouço fiscal está para dizer que o governo quer, na verdade, se puder, até aumentar a arrecadação e gastar mais. Então, ele quer manter a arrecadação, não quer perder, nem quer aumentar, ele quer manter, mas ele quer simplificar. Aí, quando vem a pergunta, mas vai ficar mais caro? A resposta é, não dá para saber. Porque o sistema atual é tão complexo que eu não sei se você tem uma faculdade, um hospital,
uma fábrica de liquidificador ou uma fintech, eu não sei quanto que você gasta de tributo hoje, porque o sistema é tão complexo que não tem um número oficial. Eu sou muito crítico a essa resposta, porque toda vez que quando a gente tributarista vê um tema tributário no STF, a Procuradoria é muito rápida em ir lá e levar os números, né? Ah, essa tese vale 80 bilhões, 70 bilhões. E na hora que vem uma reforma que é para a gente, em tese, casar com ela e estar algemados para sempre, a resposta é, não dá para saber quanto que vale esse número. Então, não existe um número oficial do governo, da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, de quem seja, que diga quanto que vai mudar por setor. Existe uma promessa de um conceito e um voto de confiança para que depois o Congresso faça parte dele, via regulamentação, via lei complementar, o que for, afine as coisas, né? Mas o Brasil precisa crescer, em tese o PIB vai melhorar, os investidores vão ficar mais felizes, porque pior do que está não fica, essa é meio que a promessa. Então, dito tudo isso, agora a gente vai para a parte fácil, que são as respostas do nosso amigo. Então, a gente preparou aqui, e por favor, fique à vontade para trazer outras perguntas. A gente trouxe 5 perguntas principais para o nosso amigo Roberto Troster. Troster, de novo, muito obrigado. Você é o nosso pé quente, você esteve aqui no começo do ano. E, para elogiar, agradecer pelo seu papel, a gente só trouxe as perguntas fáceis sobre um tema super tranquilo, que é a reforma tributária. Primeira pergunta, vai ser aprovada dessa vez? Eu estou mais com você do que com ela, apesar dela ser mais simpática do que você. Né? Concordo nas duas coisas. Eu acho que é difícil. Não tem como, porque você... Primeiro, óbvio que a Procuradoria não vai falar. Quer dizer, ela vai falar o máximo possível. Segundo, essa é uma grande mentira, falar que a carga tributária não está aumentando. É mentira. Quando você aumenta a dívida, você vai pagar lá para frente. Então, o governo tem déficit, mas... Primeiro, só olha o déficit primário, né? E depois não põe juros. A conta de juros, que é 4 vezes o valor do déficit primário, não põe. A dívida está aumentando, quer dizer, lá para frente você vai pagar mais. Ou você, ou teus filhos, quer dizer, de algum jeito. E é duplamente perverso, porque quanto mais alta for a dívida PIB, mais alto a taxa de juros, é proporcionalmente mais alta. Não é que é só mais alta, é proporcionalmente mais alta. Então, cada vez mais nós estamos pagando mais impostos para pagar juros, para a gente que vive de juros. E aí vem quem vive de juros, como é o caso da Fernanda, ela faz aplicações que pagam 0 de imposto de renda. Então, coitada da Vitória, que trabalha aí, chega na hora, paga alíquota de até 27,5%. E ela que vive de juros não paga nada. É nesse Brasil. Agora, por que ela paga 0 de imposto de renda e a Vitória... Primeiro, né, porque ela ganha muito mais, então ela é pobre. Segundo, é o Brasil assim. Quer dizer, o Brasil é muito assim. Você tem uma série de distorções. Por que a reforma não vai passar? Ou porque vai passar um remendo que... O que acontece? Os setores que estão prejudicados estão boicotando. Quem faz lobby está boicotando. Um caso emblemático é o agro. O agro tem crédito subsidiado, paga pouco imposto e é o motor... Aí né, vamos subir a alíquota deles para todo mundo pagar. Não pode. Né, porque aí eles mostram um fazendeiro, um Jeca Tatu, um chapéuzinho, né? Cadê o pessoal? Quê? Cadê o pessoal do agro que está aqui essa noite? Não. Ninguém vai querer se identificar. Ninguém vai querer me chamar, mas para vocês terem uma ideia, Mato Grosso e Tocantins, de 2002 a 2020, cresceram 4 vezes mais do que o resto do Brasil. Você acha que eles vão querer pagar mais imposto? Você acha que eles não têm lobby para impedir mudar a tributação? Quer dizer, então... sabe, no conjunto, se a gente topasse, vamos todo mundo pagar a mesma coisa, todo mundo sairia ganhando. Você tem que, de algum jeito, fazer compensações. Essa reforma prevê isso. Mas 30, 40 anos de transição de um regime para o outro, faz sentido isso? Né? Segunda coisa, esse exemplo que eu fiz do imposto de renda. Por profissão, né, eu trabalho com cidadãos de renda muito alta, né, de baixa também, mas todos topariam pagar mais imposto de renda se todo mundo pagasse.
Mas por que eu vou pagar mais se eu vou ser o único trouxa do grupo? Né? Quer dizer, você deve fazer uma reforma de imposto de renda, um negócio relativamente mais simples, né? Mas você não faz. Se ela vai no médico, eu uso você porque você é mais rica aqui, né? Se ela vai no médico e vai no médico caro, ela desconta o médico no imposto de renda. O que quer dizer isso? Que a Vitória está pagando imposto para pagar o médico dela. Ela vai no SUS, você vai no médico privado. E você não corrige isso. Se ela manda os filhos dela para uma escola cara e ela manda os filhos dela para uma escola pública, ela não tem filhos ainda, mas se mandar, ela tá subsidiando a escola rica. E nós mudamos isso. Eu fiz USP, ou você fez USP, a gente estudou de graça. Eu até ganhei para estudar. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que eles deviam falar, ó, acabou, tudo bem. Mateus, você acabou, custou tanto, vai pagando ao longo da tua vida, ou pague os serviços. Não, isso é sagrado. Uma vez estava num evento, eu falei isso, que eu acho um absurdo a universidade pública, apesar de eu ser beneficiário, e acho que todos colegas meus com quem eu falei isso também concordam com isso, apesar de terem se beneficiado. Falei, então vamos cobrar estacionamento. O que é? Continua. Vamos cobrar estacionamento, né? Quem vai de carro, quem vai de ônibus, tudo bem, mas quem vai de carro, não pode, né? Então a gente está tão acostumado com essas distorções, e eu acho que a ideia da reforma tributária é muito boa, é simples. O Brasil foi o segundo país do mundo que fez o imposto de valor agregado. O primeiro foi a França. O Brasil, acho que foi em 66 que fez o primeiro IVA, com débitos e créditos, que funciona muito bem, né? Mas aí foi remendo aqui, remendo lá, remendo lá, remendo lá. A PEC 45 era uma boa proposta, aí já fizeram a PEC 110, agora estão querendo juntar as duas, né? Então, eu gostaria de pensar como a Fernanda. Mas você vai ficando velho, o que acontece? Você nasce com pouca experiência e muita esperança, né? Aí você vai ficando velho, a experiência vai dominando a esperança. Eu ainda tenho aquele pontinho em comum com a Fernanda, mas é bem pouco. É forte, é raçudo. Eu acho que a gente pode fazer muito mais, acho que dá para fazer, mas... Ou seja, não seria agora não seria agora que... Não seria agora que aconteceria. Você acha que agora não vai? Ainda que seja tudo a favor... vai aprovar alguma coisa, fazer algum remendinho, enganar, mas, sabe, dual já é um erro, sabe? Por quê? Por proteger a federação. A federação fazia sentido há 50 anos atrás. Hoje é um país só, sabe? Hoje se trabalha... Você deve ter clientes do Brasil inteiro. A Laura, a economista lá, de Sinop, quer dizer, o Brasil não é o Brasil, né, sabe, que você era paulista, carioca, sabe, a integração, sabe, aérea, territorial, quer dizer, não faz mais sentido. Cada município tem um código tributário diferente para ISS, não faz sentido esse mundo. O problema é que o Brasil como um todo, que acontece? Você está, aos poucos, perdendo porque você tem uma balcanização, sabe? Os Balcãs, assim, cada município do seu jeito, cada estado do seu jeito, e no conjunto nós estamos perdendo. Estava falando com o Márcio, esqueci teu nome. Não, Márcio? Os dois são Márcio. Os dois são Márcio. Os dois são Márcio. Os dois são Márcio? Estava falando com os Márcios e perguntava como é que está o Brasil. Eu falei, estamos bem, mas vamos mal. Quer dizer, o potencial de futuro nosso está encolhendo por isso. Eu falei até um outro exemplo emblemático. Brasil perdeu do Senegal, que tem uma tradição no futebol, assim, histórica, né? Todo mundo sabe. Mas perdeu pelo mesmo motivo que o Brasil está perdendo hoje.
essa falta de vontade de criar um futuro, de correr, quer dizer, todo mundo passa a responsabilidade para Brasília, os políticos estão interessados no futuro deles, não no futuro do Brasil, e nós estamos patinando. Outra coisa que eu falei para eles, o que a Índia tem e a China tem, que o Brasil não tem melhor, de potencial de crescimento, e nós não estamos crescendo. Né? Assim, vamos crescer esse ano, acho que esse ano vai ser um bom ano, acho que 2,5 já é piso para alguns economistas, eu inclusive, mas assim, as projeções para os próximos anos estão abaixo de 2%. Né? Você vê as projeções de PIB aumentaram para esse ano, caíram para os outros. A projeção de inflação caiu para esse ano, subiu para os outros. A projeção de juros subiu para todos, e o pior de todos, a projeção de dívida pública caiu, mas continua positivamente inclinada. Quer dizer, e o remédio para isso, para evitar tudo isso, para cumprir, é crescer. E nós não estamos fazendo nada para crescer. Né? Isso que pode ser um motor importante para crescer, não está sendo usado. Né? Foi uma promessa para crescimento. Coisa, né? Quando eu falei que tudo não estava perfeito, eu estava brincando com ela, porque meu crachá... é verdade. Bom, é uma promessa para crescimento a reforma, né? Tem dados de que o PIB cresceria sozinho, se nada mudasse, só a reforma acontecesse, o PIB já cresceria. E é um tema, com o perdão do lado nerd aqui de advogado, mas é um tema muito bacana, porque eu sou formado na USP, e alguns colegas fizeram um fundo de endowment para financiar a reforma de uma das salas de aula que eu estudei, e eu contribuí junto com muitos colegas, e eu me senti quase um otário quando eu soube o orçamento anual da USP ano passado, 7,5 bilhões de reais, e dependia a Faculdade de Direito do Largo São Francisco da ajuda de ex-alunos de 20 anos atrás para conseguir reformar uma sala que custou um grão de areia perto desse orçamento. Então, a gente está falando do lado de arrecadação, tem todo um outro lado de despesa, e mesmo do lado de arrecadação, essa reforma trata só de um dos 3 pés ali, que é consumo, né? Tem renda e patrimônio ainda para se falar. Mas, de fato, é um tema que traz um monte de coisa junto. Vou dar a primeira resposta como dada. Fernanda acha que vai. Trosser e eu somos menos otimistas. E como é que está a estatística aí? No final, a gente vai ver a estatística. Segunda pergunta das 5. Se for adiante, né? O que você acha, Trosser, quais seriam os impactos? É bom mesmo, como se promete, porque não tem ninguém que diz que vai ser ruim. Deixa a otimista falar primeiro sobre os impactos, para depois eu ser absolutamente desmoralizada pelo economista. O otimista aqui acredita muito no lado social da reforma também. Eu acho que dentro da proposta de um IBS, né, dual aí, a gente traz outras sistemáticas juntas. Então, a gente está falando de uma reforma tributária, vamos passar por um período de transição. Os estados e municípios, obviamente, têm reclamado bastante, né, chorado bastante suas pitangas lá em Brasília, e vem daí justamente esse split, né, que a gente teve. Mas, por outro lado, a gente também tem que entender que estamos num país de tamanho continental, com estados com características e necessidades muito diferentes, com municípios também que têm necessidades muito peculiares. Então, alguém estará olhando para a arrecadação. E aí a gente necessariamente precisa falar do famoso, né, já famoso cashback. Teremos condições e mecanismos para implementar esse cashback e devolver dinheiro para aqueles que precisam, para fazer a engrenagem do consumo funcionar da forma como se pensa, e daí sim impulsionar uma reindustrialização do nosso país. E com isso fazer com que a arrecadação cresça, com que o volume da indústria cresça aqui no Brasil. Então, assim, são
perguntas para as quais a gente não vai ter resposta agora, mas, como otimista que sou, gostaria muito de acreditar na reforma, porque acho que a reforma do consumo necessariamente vai levar a uma reforma da tributação da renda, e espero que com isso a gente tenha algum efeito positivo, social também, né? Gostei. Está funcionando? Sim. Tá. Acho que o cashback funciona, acho que o Brasil tem Bolsa Família, que funciona bem, você tem como fazer controles, você pode até na boca do caixa receber, quer dizer, eu acho que tecnologicamente dá para fazer, eu acho que é uma solução muito boa. Matheus, eu acho que esse está melhor. É uma solução muito boa, sabe? Você vai, compra, e você até tanto... Na hora você pode receber o dinheiro de volta. Então, eu acho que é muito bom, muito importante. Não só isso, você distribui a renda para os municípios mais pobres. Números redondos, você vê que sempre aparece, às vezes, que tem mais, os estados que têm mais Bolsa Família que carteira assinada são os estados mais pobres. Como a incidência vai até o consumo, no destino e não na origem, você vai... Hoje, se eu fabrico água, garrafinha de água, e vendo lá no Amapá, o imposto fica aqui em São Paulo. Se eu faço assim, o imposto vai chegar lá, vai beneficiar o estado do Amapá. Então, como elemento distribuidor de renda, é muito bom. É muito bom para acabar, por exemplo, com verticalização. O que é verticalização de uma empresa? Por exemplo, eu tenho a mina, eu fabrico plástico, eu faço as tampinhas, eu verticalizo. Por quê? Porque o imposto da água é nem sei se tem água tributada, né? Mas o imposto da garrafa é outro, o imposto da tampinha é outro. Se eu faço tudo na mesma, eu só vou tributar isso. Então, eu tenho um incentivo grande a conglomerar. Se você faz alíquota única, esse incentivo desaparece. Então, isso dá possibilidade de pequenas empresas. Ele fabrica a garrafa, ela fabrica água, né? Eu compro dos dois, a gente faz... Então, as vantagens são muito grandes. Transparência, você sabe quanto que você paga, né? Não tem, assim, dezenas de milhares, estou avisando aqui quem gosta de tributação, dezenas de milhares de despachantes, contadores, advogados, tributaristas vão ficar desempregados se passar, né? Depois dos 30 anos da transição, né? Depois dos 30. Depois da transição. No caso do Matheus não é problema, no teu você é mais nova, né? Eu sou bem mais nova que a Mariana, Bem sou mais mais nova, nova, por sou isso. bem mais nova. Né? Mas aí que vem o ponto, quer dizer, a gente tem um projeto, uma ideia boa, sabe o que fazer e não faz, sabe? Você sabe que se você bebe muito, você é alcoólatra, né? E você continua bebendo, sabe? Você sabe que fumar mata e continua. Quer dizer, o Brasil como um todo é cúmplice disso. Ou seja, embora não acreditando... Vamos usar só um e trocar, acho mais fácil. Embora acreditando que é na primeira resposta, né, não vai passar, se passasse, você acha que ajudaria o que está sendo votado? Ajudaria muito, ajudaria as empresas. Não só a ajuda direta de facilitar a produção. Num banco que eu dou consultoria, eles falam para mim que o back-office aqui, o Banco Europeu, é 1/4 do tamanho do back-office lá. Quer dizer, nós temos assim uma necessidade de não mudar as coisas. Se passar, é muito bom. E sinaliza que mudando dá certo, sabe? Mudando, você mostra para o mundo que você está com vontade. Saiu um ranking de competitividade essa semana, acho que na segunda, na terça-feira, em 2 jornais saiu do... Brasil está em lugar 60 em competitividade, assim, vários indicadores entre 62 países. Sabe? É difícil, é complicado. Quer dizer, o entulho inflacionário faz sentido, né? Eu desafio Márcio Bonfilholi agora, uma operação
um empréstimo, ele conseguir calcular a taxa. É rápido para tirar corpo. Não, mas vou dizer, sabe, porque aí você tem vários impostos diferentes, sabe, uma coisa simples como poderia ser. Isso, paga 10, cobra 20, então a margem não é. Né? Uma vez eu fazia uma conta mostrando que se a taxa de juros fosse zero, o crédito não seria zero. E mostro por conta da Cunha. Né? Quer dizer, banco sem lucro, aí tem 2 banqueiros. Então, nós temos que mudar. E isso que nos segura, isso que nos faz ser um país que não está avançando tanto que poderia. Né? Quer dizer, nós temos tudo para ser os melhores, temos tudo para melhorar a distribuição de renda, temos tudo. Sabe? Eu fico desesperado às vezes, sabe? Eu me sinto, sabe, como eu vejo o jogador, o gol do Senegal, né? Tá livre, o cara toca a bola e não chuta pro gol, né? Ainda bem que você não é brasileiro, não é, Troster? Eu não falo isso que as pessoas ficam com inveja de mim, né? Na pergunta 2, acho que eu sou voto vencido, porque a Fernanda é naturalmente otimista, então se passar, ela já acha que vai passar aqui, vai ser bom. O Trost acabou de explicar que vai ser bom. Eu acho que, no melhor dos cenários, ainda que passe, a transição e a complexidade que vai ser regular tudo que está sendo votado, que não é nem uma reforma, acho que é uma revolução que estão tentando votar, né? Vai tornar a vida de todos nós um pouco mais difícil, ou muito mais difícil, até que um dia, se der tudo certo, a gente entrar numa velocidade de cruzeiro. Deixa eu ir para a terceira pergunta aqui. Muita gente prometeu, Troster, que a reforma sozinha já impulsiona o PIB, né? E que os investidores agora, que com toda essa insegurança, que a gente às vezes atende muita gente que vem de fora investir no Brasil, e o que a gente mais responde é o depende, né? Vou fabricar tal coisa, quanto que eu vou pagar de imposto? Depende. Onde vai fabricar? Em tal lugar, ok. Mas agora depende de novo. Para quem você vai vender? Então, é muito difícil realmente você chegar na carga efetiva, mesmo em negócios tradicionais. Mas os defensores da reforma propagam que ela sozinha simplifica e realmente ajuda o PIB a crescer. Esse é um conceito correto na sua visão? Ajuda, simplifica. Você vai perder clientes e vai pagar mais imposto. Para você é ruim. Para o país é bom. Vai ser assim, fosse 25% em qualquer cidade, em qualquer estado, é simples, não precisa vir falar com você, sabe? Mas aí depende da cidade, depende do estado, depende para quem compra, para quem vende, onde você compra. Sabe, se fosse uma coisa só, o Brasil ganharia muito com isso. Então, eu sou do time da Fernanda, acho que sinaliza a vontade de mudar, sabe? Sinaliza que o Brasil quer mudar, quer ser diferente. E o Brasil não quer ser diferente, esse é o grande problema. O Brasil continua sendo igual. Eu acho mesmo que se passar uma coisa mais ou menos, né, como nós dois pensamos, é bom, sinaliza, estamos começando a mudar. Reforma tributária, faz 30 anos, assim, que eu falo sobre reforma tributária, o que tem que ser feito, e né, gostaria de não falar mais sobre isso. Não, mas pode ser. A Europa consegue, países diferentes, eles fazem 50 anos. A Índia conseguiu, não é possível que a gente não consiga. A Índia conseguiu. O que a Índia tem que o Brasil não tem melhor? Eu estava, faz uns 2 meses, um evento da Câmara Indo-Brasileira. Sabe o que eu não vou usar um adjetivo desqualificatório, eles vêm aqui convencer empresários brasileiros a irem investir no agro lá. Eles estão aqui, o Paraguai faz seminários, faz anúncios, invista no Paraguai. 7 em cada 10 novas empresas no Paraguai são de brasileiros. Quer dizer, nós estamos perdendo o jogo justamente por não focar no que tem que ser feito. Eu acho assim, potencial existe, o Brasil não vai ter nenhuma crise, vai crescer 2%, pouquinho assim, a renda per capita vai crescer 1%, né? É muito pouco. O mundo como um todo está crescendo mais, preço das commodities, e não precisa só indústria.
Dinamarca, por exemplo, não tem uma indústria e é um país desenvolvido. A Suécia tem muito pouca indústria e cresce muito. Quer dizer, a Austrália tem pouca indústria e cresce muito. Quer dizer, a indústria é importante, é um fator. Agora, a gente tem que falar o que eu tenho que fazer para crescer, né? Reforma tributária é um caminho, então eu acredito nisso. E não é uma questão de esquerda ou direita. China esquerdista cresce e distribui renda. Suécia esquerdista cresce e distribui renda, né? E tem uma carga tributária maior que a brasileira. E ninguém fala mal dos impostos na Suécia, né? Vamos lá. Passado esse tema, reforma tributária, você vê alguma outra prioridade? Se é que esse tema passa? Eu acho que não precisa passar a reforma, tem outros. Um é um entulho inflacionário. Você tem agora, por exemplo, o IGP, que não é um índice de inflação, é um índice de preços. 2 anos ficou o dobro acima do INPC, que mais ou menos anda junto com o IPCA, anda junto com o INPC. Quer dizer, quem pagava aluguel viu o aluguel dobrar. Aí, o que aconteceu? Você tirou renda dos mais fracos, quer dizer, os que pagam aluguel, passou para os mais fortes, né? Agora é o oposto. Faz sentido você ter vários índices para reajustar preços, INCC para alguma coisa, IPCA para outros, INPC para outras, IGP para outras, corrigir dívidas pela Selic. Quer dizer, faz sentido isso daí? Né? Então, eu acho que tirar esse entulho inflacionário, né? Você tributa crédito e você isenta aplicações, que fazia sentido na época da inflação alta para você evitar a dolarização da economia. Quer dizer, 1º de julho de 94, quer dizer, faz 28 anos e 11 meses, fazia sentido isso. Mudou, mas a gente não muda isso. E você não fere interesses diretos como na tributação. Mas você não muda, né? Então, eu acho que, assim, você pode mudar, tem capacidade de mudar, mas vamos mudar. Quer dizer, dá para mudar, dá para fazer. Mas... Isso é uma agenda do Congresso? Havia ali que... Não tem essa agenda. Estou falando assim, o Congresso podia ter algumas coisas que você vai lá nas comissões, às vezes, fala, mas fica tudo como está, né? Assim, dá para fazer muita coisa, dá para o Brasil crescer. Eu acho que vocês dois são pais, né? Eu acho que países são mais ou menos como os filhos da gente, né? Você, às vezes, vai à noite dormir com um filho ou com uma filha, que é uma menina, e no outro dia ela acorda uma mulher. Vai, trabalha, sabe o que ela quer da vida. Eu, pelo menos, tive essa experiência com os 3, né? Que eram crianças, adolescentes ou aborrecentes, de um dia para o outro, sabe? Eu babo quando eu vejo os 3, sabe? Um é professor em Palma de Maiorca, outro é professor na UNB, a Carolina é sócia na Dato Agro Financial. Países fazem a mesma coisa, de um dia para o outro viram e fazem isso, né? Eu espero que mude, né? Eu acho que, mas de maneira geral, nós latinos demoramos mais para amadurecer que outros países, né? Outros continentes. A Índia mudou, a China mudou, o Vietnã, hoje estavam falando do Vietnã, mudou, sabe? Eles mudam e fazem. Singapura mudou. E todos esses que eu mencionei têm muito menos que o Brasil, e o Brasil tem que acordar, falar, vamos mudar, né? Última pergunta das nossas, tá? Fique à vontade para acrescentar mais. Agora uma pergunta um pouco fora da reforma e o que a gente espera dos próximos anos? O que você acha que a gente devia esperar dos meses ou próximos anos aqui? Pode só dizer para a gente se o sola vai subir, que a gente vai ficar feliz, ou se vai cair, tá bom. Já. Bom, então, esse ano, dólar para baixo, inflação vai ficar mais baixo, dólar 4,8 é teto, não é mais piso,
Selic 12, vai chegar no final, 11, entre 11 e 12, né? Que é absurdamente elevado. Né? Parte da razão da Selic ser tão alto é justamente toda a indexação que faz o efeito renda inverso. Eu vou explicar isso em português. Imagina a Fernanda, a taxa de juros está alta. Ela vai no banco no fim do mês e vê o status. Pô, estou rico. Sai do banco, vai direto para o shopping, né? Porque ela está ganhando mais. Então, o que acontece? O Banco Central tem que subir muito a taxa. Para quê? Para compensar o aumento de renda dela, piore muito os que estão devendo. Né? Então, você tem que ter uma taxa de juros absurdamente alta. Simplificando, eu posso explicar mais para vocês. Né? PIB vai crescer 2,5%, eu já falei. Câmbio, inflação, dívida pública subindo. Para os próximos anos, números redondos, o dólar deve ficar nesse patamar, né? 2, 3 anos. A inflação vai cair mais rápido, possivelmente 4%. E 4%, 3%, assim, está caindo. Que mais? Dólar, câmbio, pode perguntar. PIB, não, PIB, taxa de juros caindo, quer dizer, o mercado projeta 9%, assim, como inflação de 4%, quer dizer, uma taxa de juros real de 5%, que é por você não fazer essas mudanças, né? Fala, Márcio, né? Fala forte para todo mundo ouvir. Vamos voltar um pouquinho na questão básica, que vem depois. Reforma administrativa, que acho que atacaria gastos, é algo que se espera, ou dá para ter esperança? Não precisa reformar tudo. Tem coisas no Brasil que funcionam muito bem. Tem coisas no Brasil que funcionam bem. Né? O Estado de São Paulo, a USP é um sorvedor de recursos, mas funciona bem. Tem, assim, tem um sistema competitivo, só os melhores passam, sabe? Se você não é bom, você funciona bem. Eu tive um caso triste, né? A filha de uma empregada de 12 anos foi violentada, né? Chocante, mas o que surpreendeu positivamente foi o atendimento gratuito. Polícia, psicólogo, advogado, tudo. Assim, coisa de primeiro mundo, sabe? Então, muitas coisas. O judiciário, aqui são todos advogados, o judiciário, acabei de orientar sobre o judiciário, foram 4, mas 3 foram de juízas, falando de aspectos específicos. O judiciário, assim, o baixo clero, funciona bem. Assim, número de casos resolvidos, critérios, tudo funciona muito bem. Então, tem coisas que funcionam bem. Então, não precisa mudar tudo. Você tem que atacar o que funciona mal. Não é assim, uma reforma resolve tudo. Fala, Márcio. Faz sentido o Brasil ter 5.500 municípios? Não. 5.500 câmaras de vereadores, Não. secretarias? Não. Eu posso falar reforma administrativa nesse sentido, quer dizer, enxugar o gasto. Né? Você fala muito agora, reforma tributária, mais arrecadação para cumprir a meta fiscal. Só que o gasto, fica o empresariado batendo no Banco Central para baixar a taxa de juros. Ninguém fala de gasto. Desculpa, a Luísa Trajano pergunta lá por que o Roberto Campos não derruba os juros. Mas ela não pergunta para o Lula por que ele não reduz o gasto. Então, nesse sentido, reduzir receita é uma coisa, mas reduzir mas, por exemplo, agora, eu dou um exemplo, o caças suecos, o Brasil comprou caças suecos. Nós temos já uma fábrica de caças aqui, o Brasil exporta caças. Agora temos caças supersônicos. Eu me pergunto, será que a Guiânia vai querer invadir o Brasil, a Força Aérea da Guiânia, e a Puri, o Paraguai, vão atacar Brasília? Para isso que nós precisamos, são, acho que, 16 bilhões de dólares. Faz sentido isso? Quer dizer, então eu acho... E o pior é que ninguém fala nada. Ninguém reclama. Sabe? Todos somos cúmplices do que está acontecendo, né? Mas eu acho, também, a imprensa está muito boa, pega as pessoas na curva,
assim, apesar de tudo, o Brasil tem instituições muito fortes, diferente do resto da América do Sul. Na América do Sul, quando puseram os espanhóis para correr, os espanhóis levaram embora todas as instituições. Por isso que o resto da América do Sul se fragmentou em tantos países, né? E tiveram que começar do zero a criar instituições. Brasil, Dom Pedro foi dormir rei do Reino Unido, acordou rei, foi dormir imperador e não mudou nada. Acabou o Império, entrou a República, também não mudou nada. Quer dizer, a Receita Federal brasileira é a mesma receita da colônia, sabe? Então, você tem instituições fortes, quer dizer, você pode forçar um pouquinho, mas as instituições são fortes. O relatório da Standard & Poor's, semana passada, foi bem claro, quer dizer, nós temos esse equilíbrio dos poderes, tem defeitos, tem muitas distorções, estão distorcendo mais agora esse negócio Supremo, mas funciona. Quer dizer, o Xandão, como é carinhosa chamado, ele se impõe, sabe? E os outros têm que... demais, podemos discutir, mas funciona, né? Então, eu acho que não é tão bom como eu gostaria que fosse, ou eu e a Fernanda gostaríamos que fosse, né? Mas não é tão ruim assim, né? Como o Matheus pensa. Gente, mais alguma pergunta? Eu posso terminar como o pessimista da noite e convidar a gente para tomar mais vinho. Alguma outra pergunta? Não? Não? Podemos passar para o resultado da enquete, por gentileza? Eu já agradeço a todos aqui, mas vamos lá. A gente teve... Essa enquete eu mandei para alguns colegas durante o dia hoje. A gente tem 100 perguntas em ponto. 1/3 acha que não vai passar. Eu estou no vermelhinho ali, vai. No máximo no amarelo. 42% acham que vai passar de alguma forma e 25% são os otimistas como a Fernanda, que acham que vai passar. Então, nessa amostra de 100 pessoas, a gente tem a maioria acreditando que uma reforma esse ano vai ser aprovada. A gente não perguntou se você quer ou se você não quer, se você acha que vai passar, né? A intenção está bem diferente do resultado aqui. Mas, enfim, essa é uma boa amostra. A gente vai deixar mandar uma matéria para vocês, mandar os nossos contatos e deixar a pesquisa aberta ainda por mais um tempo. A promessa, é que agora a gente vai para o recesso do Congresso em julho, com o tema já votado na primeira vez, né? Como eu comentei agora há pouco, faz 1 ou 2 horas que saiu o texto, que em tese vai ser votado. Então, a gente tem um momento importante de nosso país, né, para ser decidido lá em Brasília. Eu concordo com o Trost, tem uma coisa que a gente é muito passivo, né? A gente vota nos deputados e senadores que estão lá decidindo isso, mas poucos de nós lembramos quem foi o último candidato que nós votamos e muito menos qual foi o voto dele num tema tão valioso como esse para todos nós. Então, Fernando e eu somos sócios do escritório de advocacia. A gente sabe o que ajuda, não ajuda, o que a gente quer ou não quer do que é. Mas talvez a gente não saiba dizer de cabeça pronto aqui qual que é o nosso deputado ou senador, ou qual foi a posição dele ou do partido dele. Então, a gente talvez tenha um pouco que avançar ainda como país, né, dessa consciência. Mas o Brasil, de novo, né, nem é tão ruim como sempre pode ser, como o meu lado aqui, nem talvez tão otimista como a Fernanda às vezes acha, mas a gente vai por algum caminho, vai. Bom, eu gostaria de agradecer de novo, especialmente a presença de vocês e ao Troster, e convidar vocês para continuar com a gente aqui. Vou passar o microfone para o Troster e para a Fernanda para finais, mas, de novo, espero poder conversar com vocês aqui ainda essa noite. Obrigado, gente. Bom, eu queria agradecer muito o convite, ver várias pessoas que eu conheço faz muito tempo, muito bom. Espero que... Eu vou levar o crachá embora, assim, o ano que vem não vou ter problema de crachá, tá bom? Muito obrigado e parabéns para os dois. É gostoso ver, né, o escritório crescendo, né? Então, ano que vem, vai ser dia 22 de junho também? Então, pronto. Você convida. Obrigada. Boa noite e continuemos no vinho agora.